colocar ele aqui na tela. Fala aí, Eduardo, beleza? Boa noite, Dani. Boa noite, pessoal. Você me ouve Boa bem? noite, tranquilo? Tô te ouvindo bem, beleza? É você, cara, Tranquilo. nem sabia que era você. É, E tamo aí, aí. como é que tá? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, graças a Deus. Não, legal. Eu lembro do Eduardo das nossas mentorias, né? Que eu faço mentoria com os alunos. E aí o Eduardo sempre estava lá nas mentorias, né? Sim, a gente participando ali ativamente para pegar vários insights aí e aplicar, colocar em prática. Show. Cara, da onde que você fala? Eu sou de Guarulhos, né? E estou em deslocamento para lá, mas sou de Guarulhos. Ah, tá. Como assim deslocamento para lá? Não entendi. Você tá indo para lá agora? Isso, exatamente. Até para a galera entender também, né? Além dessa atividade que a gente faz, a gente ainda Cortou. consegue uma CLT. E aí eu tenho essa outra renda que são os carros, né? A gente consegue fazer o gerenciamento aplicando todos os métodos aí que você é, compartilha conosco, né? Legal. Você tá onde agora, cara? Estou em Cajamar. Ah, tá em Cajamar. Legal. Você tá Isso. voltando para Guarulhos, é isso agora? É, exatamente. Isso. Trabalho aqui todos os dias e aí eu venho pela manhã e volto à tarde, no final do dia, né? Ah, e você tá dentro do ônibus, é isso ou não? Exatamente. É um Ah, fretado você tá que no ônibus. a empresa Ah, disponibiliza. opa, minha câmera saiu, voltou. Legal, entendi, Eduardo. Bom, então vamos lá. Não vamos enrolar muito não, que sua internet pode ser que dê uma estabilizada aí, e É, aí vai exatamente. ficar. Cara, bom, vamos lá então. Primeiramente, obrigado por fazer parte aqui, mais um locador aí conversando com a gente, né? Então, eu queria te dar as boas-vindas, né? E queria que você contasse um pouco da sua história. Como que você começou a pensar na locação de carros? Por que que você começou a pensar na locação de carros, em alugar um carro? Quantos carros alugados você tem hoje? Enfim. Tranquilo. Vamos lá. Inicialmente, a gente começou com o aplicativo, né? E essa demanda foi puxada pela minha esposa. E aí ela começou a fazer aplicativo nos momentos de vale, que quando meu filho ficava na escola, ela entendeu que ela poderia fazer o aplicativo. E nisso ela fez a locação de um carro e começou a trabalhar. E como ela trabalhava num horário que na minha visão não era um horário que renderia muito, ainda assim ela conseguia fazer o pagamento do aluguel semanal do carro e ainda sobrava alguma coisa. Aí eu falei, peraí que tem alguma coisa boa aí nesse negócio, né? E aí eu também comecei a fazer aplicativo. Isso foi mais ou menos em 2022, no meados de 2022. E aí, depois disso, nós buscamos um veículo que se enquadrava, né? Nós devolvemos o carro locado e fizemos a compra de um veículo financiado. Tanto é que hoje esse veículo financiado, ele está alocando, está se pagando e ainda está me trazendo lucro. Aí esse foi o primeiro carro. Nesse, nesse processo ainda, nós começamos a entender também de leilões. E aí a gente fez a aquisição de mais dois veículos através do leilão. Aí a gente começou, colocamos esse veículo, né? Esses dois veículos, colocamos para alugar. E depois disso teve um outro veículo que a gente adquiriu no leilão. Então hoje nós temos quatro carros locados e, lógico, com todas as medidas de precaução necessárias para que a gente realmente venha a ter lucro com isso, né? Legal. Então começou vocês fazendo aplicativo e depois vocês foram passando isso adiante e alugando os carros. Isso, exatamente. Hoje a gente está com quatro veículos, como eu falei, mas a expectativa é que eu adquira mais um veículo para a gente fechar os cinco aí, e aí, consequentemente, aumentando a questão dessa frota aí. Legal. E cara, o que que te atraiu para esse mercado de locação de carros? O que que mais te atraiu?
Cara, é um investimento que você faz, assim, em nenhum lugar você vai ter esse retorno que a gente tem, né? Como você estava explicando aí, eu pude pegar um pouquinho da explicação. 5% você não, nenhum investimento mensal você consegue tirar isso. Então, todas as pessoas que procuram algo diferente, ela também tem que saber que ela tem que estar preparada para se respaldar e não aconteça nenhum tipo de imprevisto. Não que não vá acontecer, vai acontecer. Mas se você tiver seguindo um método, é esse resguardo que a gente teoricamente tem que ter quando a gente faz uma aplicação em risco, a gente não vai ter nenhum tipo de impacto. Todos os impactos que poderiam ter, a gente vai ter uma previsibilidade, né? Então, foi algo que me chamou muita atenção, né? Como eu falei, 5% referente ao valor que você coloca é bem significativo. Legal. Negócio, todo negócio tem um risco, né? Isso que é a verdade. Exatamente. Alugar casas, por exemplo, tem risco, né? O grande risco de você alugar uma casa é a pessoa não querer sair da casa e você também não consegue tirar ela de lá. Já para carro não tem esse risco, né? A pessoa, se ela não quiser sair do carro, você bloqueou o carro, não tem como a pessoa ficar dormindo num carro ali todos os dias sem o carro sair do lugar. Então, só que qual é o risco do carro? O carro ele é móvel, né? Então a pessoa leva para onde quiser. Então, por isso que você tem que ter os procedimentos na locação de carros, né? Porque senão você vai fazer uma locação, vai entrar num negócio de qualquer jeito e aí você pode ter qualquer tipo de resultado, desde o negativo, né, até o positivo. Exatamente. Mas, por exemplo, em uma casa você não vai chegar aos 5%. E o valor de uma casa, teoricamente, você teria 4, 5, até 6 carros, se for o caso. E 6 carros, considerando, né, que a gente passa o aluguel de R$ 500 por semana, que dá 2.000 no mês, a gente está falando de R$ 10.000, né? Por exemplo, você não vai alugar uma casa, por exemplo, de 300 mil por R$ 10.000. Ou de Exato. 200, 250, você não vai alugar. Então, isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Não que imóvel não vale, não tem o seu valor e que não vale a pena fazer investimento. Mas a questão de relação a retorno, risco e retorno, né? Então a gente tem que calcular essa questão também. Show. E como que você começou a pensar nessa possibilidade? Da onde surgiu essa ideia? Eu fiquei imaginando também depois, nesse contexto, né, que minha esposa pegou o carro para alugar, eu falei, meu, acho que então isso faz total sentido das locadoras só estarem crescendo, né? Porque é um mercado onde as pessoas buscam renda extra, pode ser feito por um período ou não, mas então sempre vai existir a questão da oferta e demanda. Então eu falei, pô, aí também é uma outra oportunidade que eu comecei a visualizar e foi por isso que eu comecei. Legal. E aí a esposa foi a favor de cara, foi contra? Como é que foi? Sim, sim, logicamente mulher é um pouco mais cautelosa, né? Mas quando eu sinalizei para ela, eu falei, vamos fazer um teste, pô. Se não der certo, não deu certo. Porque nós começamos com uma pessoa indicada, né? E aí o negócio a gente viu que deu certo. Então, deu certo com essa pessoa e a gente começou a ir avançando e avançando. E aí, graças a Deus, agora a gente está com 4. Aí, e por enquanto, né? E a ideia é a gente expandir um pouco mais. Legal. Depois que você começa a trabalhar da forma certa, né, e você vê a lucratividade, não tem como não crescer, né? Não tem jeito. Exatamente. Não tem. Show. Eu perguntei da mulher, da esposa, porque aqui em casa foi meio complicado, né? Eu até na primeira aula eu conto essa história um pouco de forma mais inteira ali, né? Mais integral. O primeiro carro que eu tive alugado, que eu resolvi alugar, né? Minha esposa foi totalmente contra, 100% contra. Ela falou, não vai. Se você for por conta sua, o carro e ainda bem que o carro era meu, né? Eu tinha um carro, ela tinha outro. E aí eu falei, não, eu vou tentar. Se não der certo, é um mês. Vamos tentar um mês, 2 meses, 3 meses, passo a passo. Deu certo? A gente continua. Não deu, a gente pega de volta. Tem que tentar. Não adianta, galera, ficar
chorando por algo que você não fez. Chore por algo que É, você tentou. Não, eu tentei realmente e não deu certo. Eu tentei, pelo menos eu fiz minha parte, né? Então foi isso. Eu tentei, deu certo. E aí foi 1, 2, 3, aí foi só o tempo mesmo para começar a gente colocar mais carros. exatamente. É que, na verdade, essa geração, né? Eu digo, essa geração que eu cresci, eles sempre têm aquela, pô, mas eu vou botar um carro para alugar, vão acabar com o meu carro, minha casa. O que a gente tem que ter em mente é que as coisas foram criadas para nos servir. Então, um carro, as montadoras não pensam em fazer carro para vender para pessoa física. Eles pensam que é o maior volume que eles fazem é carro para ser comercializado. Então, a gente tem que ter esse entendimento e colocar isso em prática. Por exemplo, se um carro é feito para ser comercializado, por que eu vou comprar um carro e deixar na garagem? Por exemplo, como eu não uso o carro praticamente não uso o carro na semana, porque eu trabalho de fretado. Mas esse seria o conceito. Saber que, tipo assim, o carro vai estragar, você locando ou não. Se você deixar na sua garagem, você vai ter a depreciação. Então é melhor você rentabilizar o carro, ter uma rentabilidade ali, vai, de 2.000. Isso é o que a gente está falando, chutando baixo, mas já tem amigo já tirando, até inclusive que participou da nossa mentoria, o meu amigo William, lembra o meu amigo? Lembra? Eu estava conversando com ele essa semana e falou, Edu, ó, já estou alocando por 700 a semana, que no final do mês dá 2.800. Então, praticamente já está dando quase 3.000 reais de aluguel. Isso a gente está falando em um. Eu ainda sou um pouco mais conservador, estou fazendo a 500, tem um outro a 600 a semana. Na verdade, 2 a 500 e 2 a 600. Então, é mais ou menos isso. Show. Você começou a alugar carros antes do meu treinamento ou depois? Os dois primeiros, sim. Só que aí eu entendia que eu precisava de um pouquinho de mais bagagem, né? Até para a gente ser mais conservado nas questões que poderiam acontecer. Tá, e quais que eram os seus principais problemas antes do meu treinamento? Olha, tinha a questão do contrato, né? Que eu precisava dar uma atualizada, e aí identifiquei que tinha vários pontos que não estavam cobertos, né, no contrato, e o contrato que você fornece é muito mais completo. A questão do rastreador, a gente tinha, mas a gente não tinha acesso ao rastreador. Então, isso foi bem legal. A gente identificou um rastreador que a gente conseguia ter acesso. O terceiro ponto foi a questão de peças, né? Eu normalmente costumava utilizar peças originais e aí entendi que não fazia tanto sentido, até porque a durabilidade era a mesma. Então, tive esses entendimentos, fora, entre outros, por exemplo, a consulta da pessoa que poderia fazer o aluguel, como você consegue identificar. Eu não sei se eu posso falar tudo, tá? Se eu não puder, você só me Não, avisa. Mas assim, tranquilo. Não, tem pode muita, falar. agrega Tem que muita ser breve. coisa para a gente que, por exemplo, teoricamente estaria começando assim, né? É sempre bom, conhecimento nunca é demais. Então, e o investimento, ele sempre vai te dar retorno, ainda mais se for em conhecimento para você. E é uma coisa que minha mãe sempre falava: as pessoas podem te levar a tudo, mas nunca vai te levar ao conhecimento. Exato. Show. Conhecimento de mãe e de vó tem que guardar, porque são bons, viu? A galera Exatamente. tá fazendo algumas dúvidas aí, fazendo algumas perguntas no chat. Terminando aqui de falar com o Eduardo, eu vou pegar as dúvidas no chat, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, pode ir mandando aí, que daqui a pouco eu tiro. Então beleza, Eduardo. Você tem 4 carros hoje. E como é que tá esses carros aí? Eles estão financiados? Você falou que 2 é 500, 2 é 600. Quanto dá para tirar em cada um dos carros se você não tivesse financiamento, por exemplo? Se fosse bruto seu. Bruto não, líquido, na verdade, né? Tirando todas as despesas, quanto que ficaria para você se não fosse financiado? E como é financiado, quanto que fica mais ou menos? Ó, eu tenho um só financiado, foi o inicial, né, que a gente começou. Esse financiado,
traz uma receita para a gente de 500 no mês. Então eu pago ele e aí a gente fica com 500 de receita. Os outros dois, na verdade os outros três, né? 2.000, 4.800. Eu fecho a conta aí com 6.000 e... Eu vou fechar com 6.000, por quê? Porque essa diferença a gente paga seguro, a gente paga o rastreador. Então, fechando a conta com 6.000. Dos três. Por, por conta desse primeiro estar financiado e aí eu estou pagando a questão, né? A questão das parcelas. Entendi. Então, de todos, você fala que sobra 6.000, é isso? Exatamente. Entendi. Já com os 500 do outro. Então, tá dando quase 2.000 em cada carro. Tá dando um pouco menos, então, no seu caso. Exatamente. Entendi. Legal. E aí, como é que foi esse primeiro carro? Você só tinha um valor de entrada? Como é que foi? Você comprou, aí parcelou? Na época a gente não estava com juros tão altos assim, né? E aí acabei dando 3.000 de entrada e financiei as outras parcelas em 1.500. É um Não, Renault legal. Clio 2016. É bom para a galera saber, porque tem gente que não tem o valor completo de um carro, né? Fala, Daniel, eu tô com 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Então dá para dar de entrada, você vai pagando a parcela e o valor do aluguel você paga a parcela e ainda sobra dinheiro para você. Então quer dizer, o próprio carro ele já vai se pagando e você pode ir comprando outros carros aí desse mesmo jeito, onde os próprios carros vão se pagando, né? Então é para a galera Exatamente. aqui. E aí é um detalhe, E né? Até você dar um direcionamento nos treinamentos, que o ideal é a gente conseguir no máximo parcelas até 1.200, até para ter uma margem um pouquinho maior. Eu, como não foi o primeiro, eu não tinha todo esse entendimento, a gente fez uma parcela um pouquinho além, mas ainda assim, a gente ainda consegue ter essa receita aí. show. Beleza. E assim, sobre agora benefícios de alugar carros, né? O que hoje você pode viver ou que você pode pensar que você nunca viveria e que esses carros alugados eles te dão? Qual que é a segurança que eles te dão? Cara, é até curioso você fazer esse tipo de pergunta, porque eu tenho um filho de 6 anos, né? E aí a gente estava almoçando domingo e aí eu falei, filho, às vezes as pessoas acham que as crianças não entendem, mas entendem. Falei, filho, o papai te treina para que você esteja em casa agora, igual a gente estava fazendo um churrasco em família. E no final, o nosso valor a gente contabiliza com os motoristas na segunda-feira. E aí toda segunda-feira cai. E eu falei para ele, o papai te ensina para que você se prepare e não se preocupe com o seu dia de amanhã. Ou seja, eu te treino para ter uma empresa e você faça a gestão disso para, não, teoricamente, não ter nenhuma dor de cabeça. Porque ele vê a gente conversando dentro de casa, enfim, e ele sabe disso. E aí eu falo isso para ele. Mas o que eu consigo fazer hoje que eu não conseguia, é, eu não dependo dessas demandas de CLT para o meu lazer. Obviamente que eu não uso todo, e aí a nossa ideia é expandir, né? Ter mais veículos. Mas, assim, finais de semana eu consigo fazer uma viagem, eu consigo almoçar fora, até mesmo, como eu falei, pensando em expandir, eu não faço o excesso, né? Eu faço um bem conservador, mas eram umas coisas que eu não conseguia porque eu era muito regrado, né? Então, a gente tinha um valor que sobrava no final do mês, mas não era almoço fora, viagem, essas coisas a gente não conseguiria fazer. E hoje eu já consigo fazer, e ainda além disso, ainda já estou pensando em expandir o negócio, entendeu? Legal. E vai criando aquela bola de neve, né? Você tem um Exatamente. carro está pagando o seu segundo. Você tem dois carros, os dois carros estão pagando o seu terceiro. Você tem três, os três carros estão pagando o seu quarto. E aí os carros que passam a trabalhar para você, né? E aí fica muito É, mais exa fácil de você comprar um outro carro, fazer um novo investimento.
né? Para você começar a ter mais rendimento a cada dia, né? O primeiro dá Exatamente. mais trabalho, né? O primeiro dá mais trabalho, tem os receios, né? Como você falou da sua esposa, a minha também teve. Mas depois que o negócio começa a caminhar, você começa a aplicar os aprendizados, aí, cara, você vê que é só Pô, sucesso. legal. E, cara, a última dúvida para parar de incomodar na sua viagem aí, seu descanso, tá saindo do Imagina, seu trabalho agora, né? Deve é estar mais ou menos cansadão duas aí, horas, pode ficar tranquilo. querendo dar uma cochilada aí já. Eu queria Não, que você não. desse uma dica para a galera que está vendo a gente aí agora, né? Para a galera que está, de repente, pensando em começar a ter uma liberdade assim também, ter um carro trabalhando para si, né? Gerando uma renda. Quem quer viver da locação de carros um dia, de repente. Quem quer montar um plano de aposentadoria ali para ter no futuro, através da locação de carros, faturar acima dos 10 mil todos os meses. Enfim, qual que é a dica que o Eduardo daria aí hoje? Invista em conhecimento. Não pense que conhecimento você vai estar dispondo de um valor que não vai te retornar. Isso está ultrapassado. Você imaginar, pô, eu vou despender agora, mas não sei. Não, não sei se vai voltar. Não, não pense nesse formato. Pense que você sempre vai estar agregando, você vai estar colocando, mas você dá com a direita, com a esquerda, ela está te retornando. Pode ser que não te retorne o valor todo do seu investimento ou do que você buscou, mas isso nunca vai ser demais. Invista em conhecimento. Show. Como diria a avó do Eduardo aí, ó, conhecimento nunca é demais e ninguém te E tira, ninguém né, te Eduardo? leva, ninguém te tira. Ninguém te leva. Show. Cara, é isso. Obrigado, viu, por atender a gente. Obrigado por estar aqui com a gente, despender um pouco do seu horário aí para ajudar, contribuir no tema também, tá? Obrigado, uma boa viagem aí, bom descanso agora. Beleza, Dani. Se precisar de qualquer coisa, estamos à disposição aí, tá bom? Tá, valeu, Eduardo. Você também. Precisar de qualquer coisa, é só me avisar aí. Tamo junto. Valeu, obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Valeu. Tchau, tchau. Boa Valeu. noite. Tchau, tchau.